Boa noite. Boa noite a vocês que estão chegando para mais uma live do Evangelho do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Live do Evangelho acontecendo. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar agora mais um estudo do Evangelho online aqui no Instagram, para todos aqueles que querem continuar acompanhando as atividades do GEP, mesmo sem a presença física. A live do Evangelho é essa oportunidade de fazer o atendimento espiritual pela internet, aberto a todos, espíritas, simpatizantes, aqueles que têm curiosidade a respeito da doutrina espírita, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Charles, Lucena, Ariana, seja bem-vinda. Ítala, bem-vinda. Oi, Sandy, saudades de você. Liduína. Marley, tudo bom, Marley? Seja bem-vinda. Olá, Tosto, agora sei quem você é, seja bem-vindo. Keila Cacau, sempre presente, seja bem-vinda, Keilinha. Enquanto vocês vão chegando, vamos aqui dando alguns avisos. Olá, Marisol, que bom te rever aqui. Oi, Vanessa, você também, seja bem-vinda. Boa noite, mamãe. Seja bem-vinda, Dona Graça. Gente, amanhã, às 20 horas, tem outra live do Evangelho. A live das quintas-feiras, as lives das quintas-feiras, são com Aníbal Albuquerque. Então, amanhã o Aníbal estará falando aqui do capítulo 25 também, mas dos itens 1 a 5, quem quiser estudar, é o capítulo 25, itens 1 a 5. Estou até querendo ver o que é. Buscai e achareis, o capítulo 25. Itens 1 a 5 são ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, amanhã com Aníbal Albuquerque. E na sexta-feira, a palestra pública, também transmitida pelo @gep.oficial. Dessa vez vai ser uma palestrante inédita, alguém que vocês nunca viram. Caroline Secundino Traeger, eu mesma. E estarei falando de um tema na sexta-feira, às 20 horas, aqui no @gep.oficial, um tema para sobretudo nós espíritas e interessados. Seja espírita sem deixar de ser você. Pois é. Como é que a gente pode abraçar uma doutrina moral, um comportamento ético, sem entrar na hipocrisia, sem fingir ser o que a gente não é? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso na sexta-feira, tá bom? Estão todos convidados. E vamos aqui fazer uma leitura de uma mensagem para ser como uma prece de abertura. Patrícia, aqui de Brasília, seja bem-vinda, Patrícia. Agora, às vezes eu dou uma olhadinha aqui o que vocês estão colocando, nem sempre eu estou podendo olhar. Eu vou ler aqui a vocês uma mensagem. O Espiritismo é uma doutrina, ela tem um tríplice aspecto: filosófico, científico e religioso. Então não dá pra gente encaixar toda a doutrina espírita numa conceituação de religião. O espiritismo, ele tem um aspecto religioso. Uma doutrina é um conhecimento, um conjunto de conhecimentos. E tem um aspecto religioso nesse conjunto de conhecimentos. Tem também um aspecto filosófico, porque são conhecimentos que dizem respeito ao sentido da vida. Por que vivemos? Por que estamos aqui nesse mundo? Quem somos nós?
são questões abordadas pela doutrina espírita. Ela tem um aspecto científico, porque essas questões são respondidas em entrevistas com espíritos, mas feitas obedecendo uma metodologia. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Então tem um método de investigação que leva à conclusão das respostas verdadeiras obtidas através da mediunidade, que é um fenômeno que existe independentemente de religião e de todos os tempos. E o Espiritismo tem um aspecto religioso que diz respeito às consequências morais dessa filosofia obtida por uma metodologia científica. Então, essas consequências morais nos aproximam de Deus. Assim, encaixando a doutrina espírita no conceito de religião, que etimologicamente vem de religare, conexão, ligar o homem a Deus. Mas o Espiritismo não se encaixa no aspecto de uma religião, não é uma religião propriamente dita, porque ele não tem dogmas, ele não tem rituais, ele não tem sacramentos, nem sacerdotes, paramentos, nada disso. Então, por ele não ter essas características das religiões, ele não se encaixa numa religião propriamente dita. De forma que você, mesmo sem ser espírita, você sendo um adepto de qualquer outra religião, você pode chegar aqui e puxar um pouquinho desse conhecimento espírita e tentar aplicá-lo à sua forma de crer e de ver o mundo. Tá bem? Então, sejam todos bem-vindos. E aí eu vou trazer para vocês um poema de abertura, que é um poema de um muçulmano, Rumi. E eu vou trazer aqui para vocês um poema que eu publiquei até um dia desses na rede social, que se chama Encontro de Almas. Acho que é um poema muito cabível para esse momento atual, em que nós não estamos podendo abraçar velhos amigos, rever as nossas famílias que moram distantes. Temos uma série de dificuldades e empecilhos para nos encontrar uns com os outros. Então vamos ver o que diz Rumi pra gente. Isso ele diz no século XIII. O que ele fala aqui pra gente? Vem, conversemos através da alma. Revelemos o que é secreto aos olhos e ouvidos. Sem exibir os dentes, sorri comigo, como um botão de rosa. Entendamo-nos pelos pensamentos, sem língua, sem lábios. Sem abrir a boca, contemo-nos todos os segredos do mundo como faria o intelecto divino. Fujamos dos incrédulos que só são capazes de entender se escutam palavras e veem rostos. Ninguém fala para si mesmo em voz alta. Já que todos somos um, falemos desse outro modo. Como podes dizer à tua mão, toca? Se todas as mãos são uma, vem, conversemos assim. Os pés e as mãos conhecem o desejo da alma. Fechemos, pois, a boca e conversemos através da alma. Só a alma conhece o destino de tudo passo a passo. Vem, se te interessa, posso mostrar-te. Eu acho particularmente lindíssimo esse convite a nós conversarmos pelo sentimento, pelos corações, através da alma, como diz Rumi. Então você nem sempre vai poder estar perto daquela pessoa que você ama, mas você pode conversar com ela através da alma. É o que nos ensina a doutrina espírita, inclusive o que pode ser aplicado àqueles que já desencarnaram, os que já morreram. Você pode conversar através da alma. E quando você conversar com alguém que já foi, e nós sabemos que nós estamos passando por um momento em que muitas pessoas estão partindo sem direito àquela despedida maior, nós podemos conversar com essas pessoas através do pensamento. E o que é que nós vamos falar para ela? Façam boas viagens. Para essas pessoas nós desejamos boas viagens, que eles façam o seu retorno ao mundo espiritual da melhor maneira. Então é pensando nisso,
no bem de todos aqueles que nesse momento da humanidade estão retornando à pátria espiritual. É pensando neles que nós vamos nos fortalecer aqui. Nós que estamos nesse mundo, para que nós possamos viver bem e fazer valer a pena tudo que aqueles que nos antecederam construíram e deixaram aqui pra gente. Bem? Vamos então ao nosso estudo do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não conhece, é a terceira obra publicada por Allan Kardec, a chamada obra básica, né? Uma das obras basilares da doutrina espírita. A primeira é o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, e aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo. É a terceira obra e ela contém as máximas morais do Espiritismo que coincidem com a moral cristã. Por isso, nós espíritas nos chamamos cristãos, por acreditarmos no Cristo e termos o Cristo como modelo e guia da humanidade. Então, o Evangelho, ele pega trechinhos da vida de Jesus, das passagens, pregações de Jesus, e é comentado por Allan Kardec, em seguida pelos espíritos, através de médiuns. Os comentários são aqui colocados como instruções dos espíritos. Hoje, nós vamos ver no capítulo 25, Buscai e Achareis, uma passagem que acho belíssima, chamada Observai os pássaros do céu, de Jesus. Às vezes eu imagino Jesus falando essas passagens. Imaginem Jesus no Sermão da Montanha, em cima de uma montanha, sem microfone, as suas palavras sendo levadas pelo vento, acariciando cada um daqueles presentes. E vamos imaginar Jesus fazendo o mesmo ainda hoje aqui conosco. Nós somos os presentes num novo Sermão da Montanha. Então nós escutamos Jesus dizendo assim: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Nada é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tende necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça,
que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Fantástico, vocês não acham? Parece que ele estava falando pra gente agora mesmo, no momento atual. Jesus está nos consolando imensamente com essas palavras. Não vamos ficar tão preocupados com o dia de amanhã. Vamos cuidar do hoje e fazer o hoje bem feito, diz Jesus. Depois aqui Kardec comenta que não se deve tomar essas palavras senão como uma poética alegoria da providência. O que quer dizer isso? Com isso, Jesus está dizendo, está nos convidando a manter acesa a chama da nossa fé, da nossa confiança em Deus, na providência, na ação divina. Observemos os lírios do campo, os pássaros do céu. E o que eles têm a nos ensinar? Vejam que Jesus não diz que é para a gente observar as pedras, mas os lírios e os pássaros são seres vivos, porque eles estão cumprindo aquilo que lhes é designado pela natureza. O pássaro está sendo pássaro. Ele não está tentando ser outra coisa. E ele cumpre a sua passarinhez, independente do que esteja acontecendo. Ele vai passarinhando pela natureza. Assim também os lírios. Eles são lírios. Na época de brotarem, eles brotam. Eles fazem o que tem que ser feito. Vocês já viram como são as plantas? As plantas são interessantíssimas. Elas crescem em direção ao sol. Se você coloca um obstáculo, elas se entortam, mas elas vão em direção ao sol. As plantas são obedientes à natureza. Elas seguem aquilo que foi determinado que elas fizessem. Elas estão em perfeita conexão com a sua essência. Mas olhemos nós, os seres humanos. Nós não. Nós não sabemos para onde ir, não sabemos o que fazer, ficamos perdidos. Por quê? Porque nós perdemos a conexão com a nossa essência divina. E quando é que a gente perdeu essa conexão com a nossa essência divina? A partir do momento que nós passamos a nos importar mais com a opinião dos outros do que com a natureza divina que existe em nós. Com o conhecimento do que os outros esperam de nós do que com o conhecimento de nós mesmos. Qual a minha vocação? O que eu posso fazer? Qual a minha aptidão? O que eu tenho a oferecer nesse momento ao mundo? O que o mundo me convida a fazer agora? Então, a gente tem que viver no dia de hoje, em perfeita conexão conosco mesmos. Se nós estivermos em conexão conosco mesmos, nós vamos prestar atenção ao que a vida está solicitando de nós. Então, essa passagem nos vem em plena pandemia. E a pergunta é feita para todos nós. O que a vida está solicitando de nós? O que nós temos a fazer nesse momento? Você pede a Deus, Deus, ajuda as pessoas. Tenha misericórdia. Mas Deus age através de nós. A misericórdia divina se manifesta em nós. Somos nós, as mãos, a boca de Deus, os corpos de Deus, que Ele colocou no mundo para que cumprissem a sua vontade, como fazem os pássaros, como fazem os lírios. Então, o que nós podemos fazer? Dependendo de nosso lugar na sociedade, da nossa profissão, da nossa vida cotidiana, nós vamos fazer o que a vida está nos solicitando. Se eu tenho filhos e estou em casa com eles,
e tenho que ensinar as tarefinhas de casa para eles, vou fazer isso. Se eu trabalho, se eu sou policial ou se eu sou enfermeira, eu vou ao meu trabalho, tomo todos os cuidados, mas atenta fico ao que a vida está solicitando de mim nesse momento. Mas eu fico em casa, e ficando em casa, eu tenho o necessário para fazer uma prece, para emitir bons pensamentos, para lançar uma boa energia no mundo. Eu faço essa minha parte. Só isso, Caroline, só isso é muito. Porque a energia que nós mobilizamos numa prece, ela pode ser extremamente transformadora e até mesmo curadora. Quando levavam até Jesus os doentes para que ele os curasse, o que Jesus dizia depois que curava? A tua fé te curou. Essa fé é essa confiança, essa certeza, esse pensamento que mobiliza a energia do mundo em prol de uma boa realização. É o que nós precisamos fazer agora. Já pensaram? Mundo, a vossa fé vos curou. Mas a nossa fé ainda está fraca. E nós precisamos nos fortalecer confiando. Então, não sabemos o que vai ser do amanhã, as crises que vão acontecer em decorrência desse momento de agora, as dificuldades que podem surgir, mas no momento o que importa é cuidarmos uns dos outros da maneira que está ao nosso alcance. Não adianta a gente ficar desesperado, a gente tem que fazer a nossa parte aqui. Então, se você, por exemplo, já acredita na vida eterna, acredita na vida espiritual, você pode fazer o quê? Quando um amigo seu que em nada crê está angustiado porque tem um outro parente hospitalizado, você vai emitir os bons fluidos, você vai consolá-lo, você vai dizer, confia que tudo tem sentido na vida, confia que a vida é cíclica, que nós temos momentos de crescimento, momentos de decadência, mas é assim mesmo que a humanidade caminha. Foi assim desde sempre e é assim agora. Pela ciclicidade da vida, nós entendemos que isso passará. Então, nós vamos distribuindo essa energia positiva para o mundo. É fazer a nossa parte. É exercer a nossa capacidade humana de sermos empáticos, de nos colocar no lugar dos outros. Os seres humanos, diferentemente dos pássaros e dos lírios, são dotados de consciência. Então nós temos que ser seres conscientes e usar essa nossa consciência em prol da natureza, em prol da harmonia e do bem-estar. Eu acho então essa lição muito cabível, divido aqui com vocês com muita alegria e chego a sentir a presença de Jesus nos dizendo isso agora. Não vamos nos preocupar tanto com o dia de amanhã. Aqui Kardec vai falando depois, é claro que nós temos que ter as atitudes previdentes, não vamos ser irresponsáveis, não é um convite à irresponsabilidade, mas faça o que tem que ser feito hoje. Então, isso não quer dizer ser irresponsável, cumpra o seu papel hoje. Quando nós cumprimos o que temos que cumprir no dia a dia, os resultados, as consequências vão sendo construídas. Elas são a soma de várias vertentes que atuam sobre cada evento. Então, o amanhã, ele não é uma consequência apenas do meu querer ou da minha ação, mas de uma conjuntura, de um conjunto de fatores que resultam nesse amanhã. Então, não adianta eu querer controlar tudo, eu não tenho esse poder, mas eu vou fazer a minha parte, o que a vida me convida para fazer agora. Certo? Então, acho que a gente pode dar aqui uma lida no que vocês têm escrito aqui a respeito desse tema, das suas preocupações. Nós aqui do GEP estamos todos ultimamente nos convidando, trocando mensagem. A gente está vibrando muito, por exemplo, por um amigo nosso chamado Césio Santiago, que está hospitalizado
temos emitido bons pensamentos, feito correntes por ele e por todas as pessoas que estão doentes, independente de suas doenças. E aquelas que estão doentes do espírito também, né? Porque às vezes, digamos, o próprio político, que é desonesto, que se envolve na raiva, ele também está adoecido e também precisa dessa prece, dessa vibração amorosa. Então a gente pode fazer isso pelo mundo. Deixa eu ver aqui vocês chegando. Gihane, o que ela está dizendo aqui? Carol, acha linda essa passagem, mas me inquieta que tantas pessoas morrem de fome e de frio sem roupas. Será culpa nossa? Mas não era para serem providos? Exatamente, Gihane. É o que falei. Então, a gente pede a Deus, vamos ajudar essas pessoas que estão em necessidade. E aí, o que a gente vai fazer? Vai se tornar esse instrumento de Deus. O que Deus faz? Ele faz através dos seres humanos. Nós convidamos pessoas, dependendo do que a gente pode fazer, do que está ao nosso alcance. A gente cobra das autoridades, a gente faz um movimento. Eu vejo muitas pessoas fazerem isso, às vezes, voluntariamente, nas redes sociais eu vejo, né? Pedindo ajuda, doação. Você vai fazer o que está ao seu alcance fazer. Então, essa é a sua contribuição. Se o mundo todo contribuísse, Gihane, realmente isso era fantástico, né? Mas não contribui todo mundo. Quando a gente é espírita, a gente entende que ninguém também é vítima. O que acontece? Aquela pessoa que está na situação de quem precisa de ajuda e que tem dificuldade de encontrar essa ajuda, essa pessoa tem algo a aprender nessa experiência. O que não justifica a gente ficar acomodado sem ajudar. Mas nós entendemos que nada acontece sem razão de ser. Então existe alguma razão ali por trás que leva àquela pessoa a necessidade de atravessar esse momento de sofrimento, de angústia, de abandono até. Talvez ela possa refletir, ela seja levada à reflexão, ela tenha que passar por isso para rever, né, o seu comportamento. Eu me lembro, às vezes quando a gente entra em hospital, isso antes da pandemia, quando eu ia no hospital, mamãe sempre nos ensinou lá em casa isso, né, fazer visitas e tudo. Às vezes a gente olhava um idoso que não tinha ninguém que queria cuidar, né? Não tem ninguém querendo cuidar desse idoso, os filhos parece que o abandonaram. E a nossa tendência primeira é julgar, né, e julgar mal a família. Isso é a nossa tendência, o nosso lado pouco empático. Mas eu sempre parava e pensava, gente, o que será que existe nessa história que eu não estou acessando? Né? Por que se esse homem teve tantos filhos, nenhum filho vem até aqui? Talvez ele não tenha sido um mau pai, mas talvez também ele não tenha dado ao seu filho os exemplos de como fazer. Nunca tenha mostrado aos filhos, quer dizer, você não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Talvez ele nunca tenha ensinado aos filhos isso daí. Não sei. Isso aqui é uma entre N possibilidades. O que eu estou dizendo é que ninguém é vítima espiritualmente falando. Isso não deve nos levar a uma atitude de não cobrar a responsabilização dos seres humanos pelos seus atos. É claro que tem que existir leis e as pessoas têm que ser cobradas pelas leis, têm que ser punidas pelo descumprimento dessas leis, mas olhando de uma forma macrocósmica, espiritual, transpessoal, eu tenho que entender, para que eu não fique revoltada, né, com as leis naturais, que aquilo ali tem um sentido na engrenagem do universo. Deixa eu ver mais o que vocês estão colocando. Silvia Maria, a grande caridade de emanar energias boas para todos os encarnados e desencarnados. Exatamente. É uma grande caridade, sim. A gente só tem que ter cuidado, né? Porque assim, o que vai determinar a ação dessa energia é o nosso coração. Então a gente tem que ter cuidado também para a gente não se acomodar fazendo só caridade espiritual, entendem? Eu só penso e não faço mais nada.
Não, a gente também tem que agir no mundo, né? A gente tem que ter essa noção. Será que eu posso também fazer alguma outra coisa? Sim, posso. Vou fazer. Né? Então, a gente tem que somar essas formas que a vida nos oferece de ajudar. Rainier está dizendo que empatia é importante demais. Elísio, estamos vivendo um momento único. É verdade, Elísio. Estamos vivendo um momento único, né? E um momento único que nos convida a alguma mudança. E talvez nem todos estejamos aproveitando essa oportunidade. Mas também a gente ficar só acusando aos outros do que eles não fazem é meio que repetir velhos padrões, né? Acho que está na hora de a gente parar de ficar apontando os dedos uns para os outros e fazer a nossa parte. Cobrar pelos meios certos, entendem? É assim, nunca é você se calar diante da injustiça, você não agir diante do que está errado, mas você tem uma atitude determinada na busca de um resultado, para diferenciar o que é a simples reclamação ou a simples maledicência de uma crítica propositiva, né? Que é o que nós precisamos aprender a desenvolver. Momentos de reflexões, para mim, muito espiritual o que está acontecendo. Verdade, Elisa, eu também acho que tem um aspecto espiritual muito forte. A Giovana está dizendo aqui, na minha família não está tendo nenhum caso de Covid, entretanto uma crise financeira horrível e o clima está cada vez mais pesado, muita tristeza e desesperança. Poxa, Giovana, é verdade. E aí nós temos essa advertência, assim, essa lembrança, né, de Jesus. Vamos confiar, né? Na verdade, eu acredito que ninguém no mundo parou e pensou, uau, vamos criar uma grande crise financeira, colocar as pessoas muito mal e muito doentes, né? Eu acho que uma série de fatores nos jogaram nisso daqui. Então, assim, até talvez um despreparo da humanidade anterior, que já não vai mais existir no futuro, talvez. A gente aprenda com essa lição. Nos jogaram nessa situação. Então, são muitos detalhes. E talvez aqui esteja muito difícil a gente colocar o que é certo e o que é errado. Eu vou contar para vocês uma história que eu li uma vez de Machado de Assis. Essa historinha se chama Pai contra Mãe. Vocês acham que vão encontrar esse conto? Eu encontrei num livro chamado Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. E realmente esse conto é fantástico. E aí, bom, eu vou contar o conto, né? Quando vocês lerem, vocês já vão saber. Então, quem não quiser ouvir spoiler, ainda vai ter que silenciar, eu vou falar. Então, o que é que diz o conto? Diz assim, existia um homem, isso Machado de Assis vocês sabem, né, do século XIX. Inclusive, amanhã nós vamos estar comemorando a libertação dos escravos no Ceará, que aconteceu, se não me engano, 3 anos antes da Lei Áurea, né? Então, a Carta Magna, né, que libertou os escravos aqui no Ceará. Mas no tempo de Machado de Assis, ele conta essa história, é uma história de um homem que era um caçador de escravos. Existia uma profissão, para vocês saberem que tem profissões que entram em decadência e que tem que entrar em decadência mesmo, né? Existia uma profissão que era o caçador de escravos. Os escravos fugiam e esse homem, né, ele era contratado para caçar os escravos fugidos. Só que já estava entrando nessa época final, né, da escravidão, e já havia muito pouco serviço para ele. E ele estava passando necessidade, Giovana, assim, né? Claro, por outros motivos, ele estava passando muita necessidade. E o que aconteceu? Ele procurava todos os dias no jornal alguma notícia de escravos fugidos para ele caçar e não encontrava. Poucas pessoas tinham escravos agora. E já não havia mais tanta crueldade, embora até hoje existam muitos crimes, né, de racismo, muito preconceito. Mas então ele casou, ele tinha uma mulher, ele era recém-casado, e ela engravidou, não planejadamente. E aí ele se viu, nossa, e agora numa necessidade ainda maior, né? Então ele morava com a mãe, com a esposa, e a mãe começou a ficar muito preocupada e disse, olha, vocês não vão ter condição de criar essa criança, vocês vão ter que dar a criança se você não conseguir um trabalho. Então a família foi entrando em desespero, e até que a criança nasceu,
E a mãe tentava amamentar a criança, mas o leite estava secando porque ela passava fome. E aí ele decidiu que iria colocar a criança para adoção. Com muita dor no coração e pelo bem da criança. Ele pensava, nossa, eu tenho que levar essa criança para adoção, né? Porque senão meu filho vai morrer. Ele vai ficar sem mim, eu não sei o que será dele. Mas comigo é certeza, ele não vai ter como viver. Então, com muito sofrimento, com muita angústia, aquela mãe se separou do bebê e ele foi levando o bebê para a roda dos enjeitados, que é onde se colocava, né, no muro, aquela criança enjeitada, girava-se essa roda para o lado de dentro do muro e quem estava do lado de dentro pegava a criança, geralmente eram freiras, para a adoção. No caminho da roda, ele viu uma escrava que ele tinha visto, que tinha sido o único anúncio que ele tinha visto de escravos fugidos. Então ele viu essa escrava fugida. Ele, nossa, aquela escrava que anunciaram. Aí ele pegou a criança, entrou na primeira farmácia que tinha, chamou o farmacêutico, entregou o bebê e disse, por favor, cuida do meu filho, que é a minha esperança agora de ter o meu filho para sempre comigo. Eu vou conseguir. E ele, foi lá pegar a escrava, prender a escrava. E quando ele vai prender a escrava implora, por favor, não me prenda, não me leve de novo para o meu dono. E ele diz, sinto muito, eu preciso da recompensa, eu preciso disso para ficar com meu filho. Ela disse, mas eu estou grávida. Eu espero um filho também. E se eu voltar para esse dono, ele vai me açoitar e eu vou perder meu filho, porque ele é muito mau e foi por isso que eu fugi. E ele entra num dilema, eu dou o meu filho e salvo essa mulher, ou eu dou essa mulher para o dono e salvo o meu filho. Vocês fariam o quê? O que é o certo? O que é o errado? Lança essa discussão aí para vocês vão pensar, né? Vão ter 1000 respostas. E tem que pensar empaticamente, a gente não pode pensar com a nossa consciência de hoje, temos que nos localizar na época, nós estamos no século XIX, então não é tão simples. Ah, não, ele tem mais que esperar Deus, você ficaria esperando Deus e a criança morrendo e chorando de fome. Existem crianças que morrem por falta de uma assistência. E a escrava, não, mas aí a crueldade. Estão percebendo como é difícil? Tá aí, eu não vou dizer o fim não, vocês vão procurar o fim na internet. Pai contra mãe, Machado de Assis, qual a decisão que ele toma no final? Mas posso dizer para vocês, esse dilema, né, por isso que o nome é pai contra mãe, entendem? É uma mãe pedindo para que seja salva com seu filho e um pai querendo salvar o seu filho. Esse dilema é que torna difícil, gente, mostra o que é, assim, os dilemas éticos. Não é tão fácil a gente julgar o que é certo e o que é errado. Não é tão fácil. É muito difícil. Então a gente traz isso para a nossa realidade atual, né, onde nós vemos uma sociedade em crise, um mundo em crise, o mundo inteiro em crise. E o que é certo e o que é errado fazer nesse mundo, nós vamos ver as pessoas se dividindo em opiniões. E de fato, talvez não exista nenhuma atitude 100% certa ou 100% errada. É muito difícil. E é aí que entra o consenso da maioria, né, assumindo as consequências do que vem como resultado. Então é assim que funcionam as coisas. Esse é um mundo onde, segundo o Espiritismo, não existe uma felicidade sem mescla. Então esse é um mundo dualista, as coisas são difíceis aqui, a gente não tem essas decisões preto no branco, pronto, é isso. Seria muito fácil se a gente tivesse que decidir assim. Mas não, é bem difícil. Então ao invés da gente ficar brigando e condenando, por exemplo, se recebesse lá no JEP esse homem e ele tivesse entregue essa escrava para o seu dono,
o que eu diria a ele? Ah, seu criminoso, você... É isso? Vendo que ele fez isso e ficou com o filho. Mas se por outro lado eu recebesse esse homem lá no JEP como uma entrevistadora, como alguém no atendimento fraterno, e ele tivesse dado o filho para adoção e libertado a escrava, o que eu ia dizer para ele? Ai, que lindo! Parabéns! Você não sabe como está seu filho agora. Ou se esse homem tivesse insistido em ficar com seu filho e ele morreu de fome, o que eu ia dizer para ele? Vocês estão entendendo? Eu ia dizer criminoso, assassino, você não fez nada pelo seu filho? Por que você arranjou esse emprego? Então vejam como as coisas são difíceis, gente. A gente tem que sair desse lugar da acusação. Jesus diz, não julgueis. E irmos para o lugar da reflexão, da fraternidade, da união, né? Do lugar da realização, da ação, do que eu posso fazer. Isso é o que o mundo precisa. Então, cada um tem as suas dificuldades no momento. E talvez tenha as suas soluções com base nas suas dificuldades. Mas nós temos que entender que o mundo está para além das paredes da nossa casa, dos limites dos nossos corpos. E realmente é muito difícil a gente ditar o que é bom no mundo com base unicamente na nossa experiência. Não que fosse o seu caso, tá, Giovana? Eu não estou dizendo que você estava fazendo isso, não. Eu só peguei aqui a deixa para lembrar desse conto. Então é assim mesmo, Giovana. Cada um está passando por uma necessidade, né? E a gente vai, dentro desse contexto, ao invés de ficar alimentando o clima da revolta, a gente vai tentar, não, nós vamos conseguir, vamos fazer aqui, nós somos pessoas trabalhadoras, nós somos pessoas que estão tentando, nós estamos tentando lutar pela saúde, pelo nosso bem-estar, vamos fazer aqui o que nós vamos fazer e no que isso vai resultar. É nisso que a gente tem que focar, no aqui e no agora. Essa é a proposta de Jesus. Obrigada, Luciana. Kátia Marx. O JEP tem obras sociais que eu poderia participar? Tem sim, Kátia. Inclusive, nesse momento, né, existe uma equipe, né, existe as pessoas que trabalham com ação social no JEP. Sábado de manhã, eles estão lá recebendo, inclusive, doações de alimentos no JEP da Água Fria, né, aos sábados pela manhã, para assistirem às comunidades, às pessoas que estão passando necessidade, justamente uma necessidade até maior, sobretudo nesse momento de tanta carência aqui no nosso mundo, na nossa cidade. Elísio, eu entendi o que ela falou, porque o pé da palavra seria para não se preocupar com o que seria, porque seria... Exatamente, Elísio, eu não estou dizendo isso, exatamente, você entendeu, né? Não é para a gente não se preocupar, não é para a gente ser descuidado, melhor dizendo, né? É para a gente se ocupar com o agora e fazer a nossa parte agora. Por exemplo, investir em educação do filho é uma atitude no agora. Ela vai ter resultados para o futuro. Mas já para o agora também ela tem resultados no filho. Entenderam? Então, assim, eu executar bem o meu trabalho também é investir no agora. Eu fazer uma poupança financeiramente também eu estou investindo, é claro que no futuro, mas eu estou me organizando hoje, com o que eu tenho hoje, pensando na minha família. O que eu não posso, o que eu não devo, é me lançar na ansiedade, no desespero. Ai, meu Deus, o que vai ser do mundo? Vai todo mundo se lascar ano que vem? Ninguém sabe. Nós vamos fazendo a nossa parte, tomando os nossos cuidados e confiando que ninguém vai passar pelo que não tem que passar. Então, vamos fazendo a nossa parte. Cecília, Jesus não curava quem não queria ser curado. Queremos ser curados verdadeiramente? Excelente reflexão, Cecília Horta. Será que a gente quer ser curado quando a gente diz que quer ser curado? Né? Às vezes a gente se apega ao lugar de vítima, se apega ao lugar do coitadinho. Às vezes a gente gosta disso. Como, Carolina, alguém gosta disso? Porque foi onde a gente se sentiu amado. Né? Então, talvez por um processo até mesmo de formação, de educação, de contexto familiar, de padrão familiar, né? As expressões de amor nessa família são quando alguém está doente, o outro ajuda.
Tem gente que é assim, é seca, só sabe ajudar o outro se o outro estiver doente. Então essa mãe tem um filho, ela só sabe ser fofinha quando o filho está doente. O filho logo vai adorar adoecer. Apesar de ter muitas perdas na doença, ele tem um ganho. Mamãe me ama, eu me certifico que mamãe me ama quando eu adoeço. Então às vezes essa pessoa cresce com esse padrão de comportamento, né? De que se ela se manifestar frágil, ela desperta e ela reconhece o amor dos outros. Isso não é uma regra, eu estou dizendo aqui como um exemplo de como a gente pode, às vezes, dizer que quer ser curado e não querer ser verdadeiramente curado. A Cecília já está esclarecendo aqui que o JEP tem doação de cestas básicas e tem muito mais que isso, viu, gente? É porque agora, no momento, as atividades estão meio que suspensas por causa do lockdown, mas o JEP tem caravanas, né, de ajuda, tem assistência odontológica, o programa Mais Sorrisos, né, as comunidades carentes. Tem vários tipos de atividades que o JEP realiza. Também tem a atividade no Dia das Crianças, no Natal. Tem várias coisas que vocês podem entrar em contato e conhecer com a ação social do JEP. Tem várias obras, JEP, como o Sempre Solidário, alguém está dizendo. Maior amor é a caridade dada de coração, diz Ney Pinheiro. Muito bem, Ney. Piscina Tiana Paula. Nossa, aqui deve ter algum significado esse nomão aqui. Agora é hora de fazer o bem sem olhar a quem. Exatamente, hora de fazer o bem sem olhar a quem. O Jefferson. Hoje é meu último dia na Terra, vou tirar a minha vida. Não aguento mais até chumbinho para tomar, eu não aguento mais. Jefferson, vamos fazer o seguinte, adie esse projeto, Jefferson, né? Você hoje está vendo aqui essa live, nós não nos conhecemos, mas talvez, não foi por acaso, talvez não, vou dizer que não foi por acaso, né? Talvez você deva descobrir, se dê a chance de descobrir, eu já cansei, eu não aguento mais. Existe uma outra história, Jefferson, de uma pessoa que queria encontrar, né, uma chave e procurou muito tempo essa chave e não conseguia encontrar. E chegou um outro, se aproximou e disse, meu amigo, o que é que você está procurando? Ele olhava num jardim, olhava fora da casa dele e dizia, eu estou tentando encontrar a chave do meu cofre. Aí ele disse, mas você tem alguma ideia de mais ou menos onde você deixou cair essa chave? E ele disse, eu deixei cair dentro lá de casa. Mas como é que você está procurando a chave aqui fora? E ele disse, é porque lá dentro é escuro. Entendeu, Jefferson? Ele nunca vai encontrar a chave se ele está sempre procurando no mesmo lugar. Então, às vezes, a gente tem que entrar num processo de autoconhecimento profundo, né, para a gente descobrir o que é essa chave, o que é que está faltando, onde é que ela está. Então, se dê essa oportunidade. Eu diria a você, convidaria você a adiar o projeto. Até porque as notícias que nós temos de pessoas, né, espíritos, como espíritas, né, nós temos comunicações de espíritos que partiram dessa maneira para o lado de lá, é que eles não ficaram muito bem. Por que uma pessoa não fica bem, gente, quando ela se mata? É porque Deus pune? Não, gente, não é isso. Existem leis naturais. Me digam, o mundo espiritual, que é o mundo para onde a gente vai depois da morte, o que a gente leva para esse mundo? A nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Então, quando você morre, é o que você leva. Você continua vivo, né? Diz Allan Kardec em o livro Céu e Inferno. A primeira reação dos suicidas é a de decepção quando chegam do lado de lá. Porque eles continuam vivos e eles eliminaram o corpo, mas não eliminaram o problema. Porque o problema está na alma, o problema está no sentimento, o problema está na emoção e isso prossegue vivendo do lado de lá. Sem ter mais os recursos dos amigos, da proximidade, da busca de equilíbrio oferecido aqui. Pode acreditar, ainda pode ser pior. Então, nós na doutrina espírita dizemos, não compensa, não vale a pena. Se o que você procura é um alívio, você não vai encontrar. Então, se dê mais uma chance, estude um pouco mais, vá um pouco mais fundo. Eu imagino que deva ser algo insuportável, praticamente, peça ajuda. Porque até mesmo Jesus precisou de ajuda para carregar a sua cruz. O que dirá
cada um de nós, tá certo, Jefferson? Não vou me estender muito, porque nós estamos numa live do Evangelho e o tempo já está indo embora. Mas tenha certeza que deve existir motivos para você ficar aqui. Tem que procurar no lugar certo, dentro de você, tá certo? Então, um monte de gente aqui já estava falando com o Jefferson, tô vendo agora. Muito bem. Jefferson, vai pro Jep assim que terminar o lockdown. É o convite que a gente faz. Você pode, é claro, procurar um outro caminho. Tudo vai passar, diz a Mirla. A Renata divertindo, a Regina. Nossa, Jefferson, você teve aqui várias expressões de pessoas dizendo, não faça isso. Silvia Maria, ô amigo, tudo passa, Deus abençoe. E, gente, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Espero que você possa me encontrar ainda depois desse lockdown, Jefferson. Talvez no JEP, talvez num outro canto. A gente pode se conhecer e você dizer, olha, Carol, não fiz isso. Eu vou esperar isso, tá bom? Elitânia Bezerra também falando. Todo mundo se mobilizou, desejando ao Jefferson tudo de bom. Que coisa linda, gente. Todo mundo lê um ao outro aqui, se responde. Se eu não tivesse lido, vocês teriam respondido. Obrigada, gente. Que coisa linda vocês. Que coisa linda é o mundo, né? Quando a gente se usa, a gente se ajuda. Olha que capacidade a gente tem. Eu acho que aqui ninguém conhece o Jefferson. E a Sali está pedindo para a gente orar por ele. Muito bem, Sali. Vamos fazer uma prece? Tá chegando no nosso final da nossa live, né? E a gente vai convidar todo mundo para aquele momento de prece, né? E aqui eu vou ler, abrir a esmo. Olha, eu tinha escolhido uma poesia, mas eu abri aqui uma esmo, uma poesia do livro Cura Teu Coração. Um bom conselho. Ao ouvires de alguém um bom conselho, não te faças de mouco ou desatento, pois para te livrar de um sofrimento, Deus utiliza os outros como espelho. Aprende a ouvir por gosto ou pelo relho da própria vida em seu ensinamento. O que não quer ouvir em um momento, mais tarde pode ouvir, de olhar vermelho. Não causa nenhum mal ouvir de quem só te deseja em tudo todo bem, ainda que num tom mais contundente. Aquele que ouve um bom conselho agora pode livrar-se ao se encontrar lá fora de algo que o ferisse mortalmente. Vanderlei Pereira. Escuta os bons conselhos, Jefferson, que todo mundo deixou aqui para você. E vamos nesse momento, gente, unir os nossos corações numa grande prece. Essa prece vai se tornar muito mais forte, porque nós estamos todos nos unindo nela. Nós vamos pedir ao nosso querido Mestre Jesus que abençoe a todos nós. A todos nós que estamos aqui nesse momento, buscando recarregar as pilhas da nossa crença. E vamos pedir também ao nosso querido Pai Celestial que abençoe pessoas como o nosso querido Jefferson, que estão nesse momento mergulhadas em desespero, para que elas possam escutar um apelo, um chamado à vida e à esperança. Vamos pedir a Deus que derrame sobre o mundo essa energia de esperança, que nós possamos oferecer ao mundo um pouquinho da esperança que existe dentro de cada um de nós, mas que somada pode se tornar uma a outra, somada uma grande esperança. Que o mundo possa sentir essa esperança fluindo, porque sempre, sempre depois da tempestade surge a bonança. Estragos são feitos, sofrimentos acontecem, perdas se dão, mas ainda assim uma nova vida há de surgir e há de crescer. E é isso que nós nos agarramos, a essa certeza de que tudo se transforma e de que estamos todos destinados à perfeição, à evolução espiritual, a estarmos em unidade com o nosso Pai Criador, nosso Pai Celestial, nosso Pai e Mãe, Deus. Que Jesus nos abençoe a todos hoje e sempre, que assim seja.
Então, gente, para cada um de vocês, meu muito obrigada. Obrigada a cada um que esteve aqui presente. Obrigada às suas participações, a se tornarem auxiliares dessa live, ao ajudarem o Jefferson. E peço que vocês sempre ajudem a quem falar aqui e eu não puder ler. Acho muito bom a gente formar essa grande rede que é o atendimento espiritual mesmo, oferecido no JEP e que está sendo oferecido aqui online. E de qualquer forma, todo mundo se torna nesse momento um trabalhador também do bem. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe. Eu me despeço aqui de você, Jefferson, da Sara, da Aline, do Jean Ribeiro, da Vanessa, da Regina, da Ana Lúcia, da Silvia, da Mirla, da Maria Rosélia, Campi Dei Luz, da Marisol, da Mônica. Gente, muito obrigada pela Piscinati Ana Paula, né? Pela Elita, obrigada Gio, Aline Moreira, Poliana, obrigada a cada um que se colocou aqui. Muito obrigada, Ivan, para cada um de vocês. Rosângela, Rosa, um grande abraço, a gratidão. E na semana que vem nós nos encontramos aqui. Aliás, amanhã vocês encontram o Aníbal aqui. E sexta-feira nós nos encontramos em mais uma live do JEP. Jefferson, espero você na sexta-feira, convidado especial. E todo mundo aqui. Estendam os convites aos demais, sexta-feira às 20 horas. Beijo e que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, gente. Até mais.